Muito bem. Hello, dona Cara. Bom dia, Tudo bem? tudo bem? Tudo? Aí, show de bola, muito bem. Uhum. Então quer dizer que você também é uma pessoa que trabalha na área de estética, right? Isso. Olha só. Aham. Hoje a maioria dos meus alunos são da área de estética, né? Então, Ah, que como. legal. Aham. Eu tava dando uma olhadinha ali nas conversas com a Betina mais cedo, e aí eu dei uma olhada, eu fui dar uma olhadinha, né? Bah, mas quem será que é essa doutora, né? Com um nome tão diferente. Aí eu olhei ali Tá. e vi que tu mora na cidade de Esteio, né? Esteio, aham. Cara, bacana. Eu tenho uma aluna minha aí. Eu tenho, na verdade, várias alunas aí do Rio Grande do Sul. Esteio? Tem a doutora Luana Amorim, tem Ah, sim, eu conheço. a Aham. Paula, ela fica em Torres, eu acho. Ahn, a Antonielli, que é de Esteio também. A Antoniela Esteio, aham. Antonielli, Que deixa eu ver mais legal. quem. Aham. Antonielli. Cara, tem um monte de aluna hoje que são da área de estética. E que continuam fazendo aula ou fizeram um Uhum. módulo ali depois? Continuam? É, a mentoria, como eu vou te explicar aqui, te apresentar agora, o aluno ele começa do fim, começa do início e vai até o fim, né? É, hoje eu Ah, não faço entendi. mentoria, por exemplo, para o aluno para. Eu vi ali que tu tá indo viajar em breve para fora do Brasil, né? Isso, aham. Isso é uma coisa que a maioria das vezes as pessoas elas começam a fazer o curso e daí depois de ter tipo feito a viagem tipo deixo claro para o aluno, olha, se tu vai fazer só o curso para viagem, é legal, tu vai conseguir te virar até a tua viagem tranquilamente. Só que o curso para viagem, ele vai te, vamos dizer, te ensinar o básico para tu sobreviver na tua viagem. Então, Sim, tu vai sair do básico e tu já vai conseguir tranquilamente passar por situação de imigração, hotel, restaurante, cafeteria, as principais situações que tu vai precisar te comunicar com as pessoas, o básico para ir supermercado, hotel, restaurante, tudo o que que tu for passar na tua viagem, tu vai tranquilamente conseguir fazer isso. certo. Desses 60 dias que tu tem É, essa mentoria, ela faz o aluno ele sair do zero em até 60 dias de aula. Não são de 60 aula. dias corridos. Ah, entendi. 60 dias de aula. Tá, Isso. entendi. Tá. Então, o que que eu vou te apresentar agora é exatamente a estrutura. Eu não sei se hoje como que é a tua agenda, mas eu imagino que como a maioria dos meus alunos que fazem mentoria VIP, tu tem uma agenda bem corrida, né? Então, Sim. o que que acaba acontecendo? Eu tenho hoje vários tipos de mentoria. Eu tenho mentoria para empresa, eu tenho mentoria individual, que é a mentoria hoje que eu mais tenho escala assim hoje. É a mentoria essa que é a Antonielli, que é a doutora Luana, a Paula, deixa eu ver quem mais. Ah, tem uma galera do o clubezinho da Tereza lá, a Tereza Escardo, né? Aham. O Yuri, que é aqui de Balneário Camboriú, o Yuri, o doutor Juliano, a Lia. É um pessoal assim que é mais da mentoria lá da doutora lá, da Tereza. Uhum. Então, eu tenho uma boa clientela dela. E Aham. por que que a maioria das pessoas hoje procuram fazer inglês? Por dois motivos, principalmente para ir viajar, morar fora e para subir de carreira. Boa parte dos meus alunos, eles procuram fazer o curso de inglês para esses dois motivos. E boa parte dos meus alunos, eles fazem o curso de inglês porque eles estão indo dar palestra fora do Brasil também, né? Ou eles estão indo fazer algum Uhum. congresso fora, ou apresentar alguma coisa fora do Brasil. Então, a maioria dos meus alunos, quando eles têm esse objetivo, são da área de estética, né? Ou Entendi. é da área de estética porque vai fazer, por exemplo, um congresso fora, que nem agora eu tenho alguns alunos que foram lá para o congresso esse que teve em Mônaco, tem um outro aluno que está morando fora agora fazendo um mestrado lá, é da área de estética também, que ele está fazendo lá em... Ah, onde é que ele tá, cara? Eu acho que ele tá em New York, né? Mas, Uhum. bom, eu vou te apresentar aqui e daí tu vai ver se essa mentoria é isso que tu tá procurando hoje, tá? Tá, perfeito. Mas me Uhum. conta antes de eu entrar aqui na mentoria, me conta um pouquinho quem que é a Kyra, qual que é o teu histórico com o inglês, se tu tem algum trauma com o inglês. Tá. Então, eu tive o inglês na escola, assim, mas assim, o básico do básico, que muito fraco, sabe? Não fiz curso quando era criança, que hoje eu me Uhum. arrependo, nem quando era adolescente. E aí, agora eu tô.
procurando o inglês, estou precisando do inglês porque eu vou fazer esse curso fora. Eu comecei fazendo Ah, aulas então com tu um não tá indo professor. só viajar por turismo, tu tá indo também fazer um Não, curso. eu vou fazer um curso. Só que o curso vai ser em Tá. português, mas eu quero me virar lá, né? Quero poder saber pedir, quando eu for fazer um pedido no restaurante, quero chegar lá, saber. Não, quero me virar, né? Não quero passar trabalho. E aí eu comecei fazendo aula, eu fiz já 10 aulas. Agora a gente iria renovar o pacote, só que eu não tô. Eu tô achando. Não sei se é porque eu não estou tendo tempo de estudar. Confesso que eu Uhum. não estou parando assim. Eu estou tendo a aula e eu não estou conseguindo parar depois da aula para estudar. Porque eu começo a trabalhar de manhã, eu vou até de noite, e aí a minha agenda tá muito corrida agora. É uma época que é bem corrida, sabe? Então eu não estou conseguindo estudar. Eu não sei se esse é o motivo ou se de repente a metodologia não está sendo muito boa para mim. Não sei te dizer o motivo, mas eu já fiz 10 aulas e eu não sei. Acho que eu não sei nada, assim, eu não sei, assim, não sei te dizer o que, que eu aprendi. Tá, tranquilo. Bom, eu vou te fazer uma mini aula aqui pra tu ver realmente como é, como que Tá. funciona pra tu ter uma ideia geral já de tudo. Mas assim, o que que acontece hoje? Eu vou te dar um exemplo porque além de eu ter um curso para alunos, o curso que eu mais vendo Uhum. hoje não é para alunos, é para escola. Uhum. Ou seja, o meu curso que eu dou hoje é que nem o da Tereza. A Tereza, ela não dá, ela não, o maior paciente dela hoje não é o customer, o final customer, o cliente final, é o profissional que atende o cliente. Então, o meu maior Entendi. curso que eu tenho hoje é o curso que eu atendo escolas dando treinamento para professores. Qual que é o maior problema hoje no Brasil? É quando tu tem uma escola. Eu tive uma rede de franquias antes da pandemia que eu trouxe, que a gente estruturou aqui no Brasil. E a forma como eu vou te mostrar agora, talvez vai fazer muito sentido para ti. Tô eu 20 anos atrás, lá com meus 20 anos de idade. 20 anos atrás, eu era atleta, morava aqui em Balneário Camboriú, onde a gente mora, e era atleta da universidade. E eu fazia direito naquela Uhum. época. Não sabia falar nada de inglês. Nada. E aí eu ganhei uma bolsa. Uma bolsa para estudar fora do Brasil, ganhei uma bolsa para ir para Califórnia. E aí, como eu era atleta, eu ganhei essa bolsa para fazer o curso lá de inglês. Cheguei primeiro dia Uhum. de aula lá, cheguei na sala, aí veio a Teacher Mary, primeiro dia. Teacher Mary botou os livrinhos em cima da mesa, primeiro dia de aula. Hi, I am Mary. Aí ela tinha um crachazinho aqui assim, escrito Mary. Eu olhei pra ela e disse, cara, essa mulher tá falando que ela é a Mary. Daí ela falou de novo, I am Mary. Eu olhei de novo e disse, cara, essa mulher tá falando que ela é a Mary. E daí nessa, eu olhei pro lado, tinha um russo, do outro lado um italiano e umas 15 pessoas na sala. Eu era o único brasileiro. Ela pegou e falou, You. Eu, ai, meu Deus do céu, ok. I am Fernando. Aí a gente também tinha que ter um crachazinho assim, deu I am Fernando. Dela, very good, Fernando. E o cara já tá falando inglês. Então, assim, me caiu uma ficha aquele dia que até então nunca tinha pensado nisso. Pensa comigo assim, tá, cara? Tu faz academia? Passo. Quantos dias da semana tu faz academia? 3. Tá. Essa daqui é a cara. Ela faz 3 vezes academia por semana. Tu cuida da tua alimentação? Cuido. Tu come doce, chocolate, esse tipo de coisa? Bem raramente, sim. Muito bem, eu tô fazendo aqui consulta nutricional também. Aham. Tu te hidrata bem? Sim. Dorme cedo? Não. Ok. Dorme bem? Uhum. Não. Ok. Então, tem algumas coisas que dá pra melhorar, tu concorda? Sim. Essa aqui é a Kyra 2. Ela não treina, não se alimenta bem, não dorme bem, acorda cedo todo dia, não dorme, né, tipo, não dorme bem o que que ela deveria dormir, e além disso, ela não faz nenhum dia exercício, diferente dessa daqui. Inglês é a mesma coisa. Tu faz inglês quantas vezes por semana? A gente estava fazendo uma vez na semana, daí eu fiquei assustada que eu não estava aprendendo, daí a gente começou a fazer duas, e aí no fim eu tentei fazer até três, e aí não estava dando na minha agenda, eu tive que começar a cancelar. Aí ficou um mês que a gente não conseguiu fazer nenhum dia, e aí no fim agora
A gente fez uma ou duas. Aí pensa comigo, tá, cara? Pode, eu tô sendo sincero contigo. Porque assim, tu acredita que uma pessoa que ela vai fazer um procedimento estético, né? Pelo que eu vi, você também é da área de estética, você é uma doutora que faz procedimento estético. Tu acha que uma pessoa ela vai conseguir ter resultado no longo prazo? Se ela acabou de fazer um procedimento estético, ela sai da clínica e ela já começa a fazer tudo o que não deveria. Por exemplo, assim, qual o maior procedimento de estética que tu tem hoje? Maior, tu diz de. Como assim, maior? De quantidade. De quantidade. Ah, o que eu mais tenho é bioestimulador de colágeno. Bioestimulador. Por exemplo, hoje, a maioria das pessoas, quando elas vão fazer um procedimento de estética, elas não sabem que, para fazer, por exemplo, um procedimento com um bioestimulador, o bioestimulador, ele tem várias camadas de pele, onde cada bioestimulador ele vai estimular certo nível, né, da tua camada de pele. Então, se tu vai fazer um tratamento de CO2 ou alguma coisa assim, cada bioestimulador, ele tem um procedimento diferente. Só que para tu conseguir aquele resultado que tu quer, com aquela pele glow, né, bem bonita, tu tem um passo a passo para seguir até te chegar lá. E aí o que que acontece? Muitas pessoas, elas se frustram porque elas precisam, elas quando vão fazer o curso de inglês é a mesma coisa que um procedimento estético. Elas já querem estar falando inglês. Só que para tu estar falando inglês é um passo a passo. Só que esse passo a passo, ele não pode ser cortado. É que nem academia. Se tu começar a fazer academia hoje, mas amanhã tu parar, tudo o que que tu tinha chegado até ali naquele primeiro momento, tu vai acabar Perde. esquecendo. Eu vou te dar um exemplo assim. Tu tem carteira hoje de motorista? Tem. Muito bem. Há quantos anos que tu tem carteira? Ah, uns 20 e poucos anos. Tá, perfeito. O que que foi que aconteceu no dia que tu tirou a carteira de motorista? Tu lembra? Assim, que a gente tem. Tu diz que não dirigia bem ainda, né? Tinha medo. Isso, mas tu lembra o dia que tu tirou a carteira? Como é que foi aquele dia? Ah, sim, lembro. Tá. Tu lembra do dia do 11 de setembro de 2001? Pouco. Muito bem. Aonde tu tava? Tava na escola. Muito bem. Agora Uhum. me diz uma coisa. O que é que você estava fazendo, dona Kaira, na segunda-feira passada? Ah, não lembro. Olha só. Tu consegue lembrar de Uhum. quando tu tirou a tua carteira, do dia 11 de setembro, mas tu não consegue lembrar o que que tu estava fazendo semana passada, na segunda passada. Sim. Por quê que tu não consegue lembrar de uma coisa que aconteceu há 7 dias atrás e de uma que aconteceu lá 20 anos atrás? Muito simples. A língua inglesa, tu só vai conseguir aprender as coisas quando tu tem um impacto na tua memória, quando tu tem um impacto que faz com que tu memorize aquelas coisas de uma forma lógica. Então, o teu Uhum. cérebro, ele tem essas camadas de raciocínio lógico. Então, teve um cara alguns anos atrás, esse cara se chama Hermann Ebbinghaus. Ele separou uma turma. Ele separou a turma por turma A e turma B. Ele colocou 10 alunos numa turma e 10 alunos na outra. E aí ele percebeu que essa turma de pessoas que estavam aprendendo a língua inglesa e estudando todos os dias, elas conseguiam ter uma curva de aprendizado de, na média, de 70 a 90%. Por quê? Porque todos os dias elas estudavam uma sequência lógica do que elas tinham aprendido no dia anterior. A turma Uhum. B, que era a turma dos brasileiros, ele percebeu que 7 dias depois eles não conseguiam lembrar nem de 10% do que eles tinham estudado. Por quê? Uhum. Porque não tinha tido nenhuma sequência lógica, não tinha tido uma linha de raciocínio que fizesse a pessoa aprender isso. Então, vou te testar aqui um pouco, tá, cara? Uhum. Sabe o que significa o verbo to be? Eu não revisei agora, não me lembro. Eu sei que Uhum. não, parece que não. É bem fácil, ó. Isso aqui é uma aula só. Tu não precisa ser tipo, nossa, o verbo to be era o verbo que eu passava um terror na escola. Bem simples, ó. O verbo Tem. to be são duas coisas. Significa ser ou estar. Só que olha Uhum. só, quando você vai usar ele na língua inglesa, é que nem no português. Toda vez que tu falar, por exemplo, tu fizer uma frase na língua inglesa, cara, vai existir um padrão. E esse padrão a gente vai chamar de suveco. Toda frase que tu fizer na língua inglesa vai ter um sujeito,
um verbo e um complemento. Toda vez que tu fizer uma frase, vai ter esse padrão na língua inglesa: sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento. Como é que eu falo o eu na língua inglesa? Ai, Isso. E como é que eu falo uhum. você? You. You. Então vamos focar nessas duas pessoas. I, que significa eu, e you, que significa você, vocês. Pode ser várias pessoas, né? Pode ser você, vocês, tu ou vós. Mas vamos focar no você. Agora, o que que acontece, dona Kaira? Quando a gente pega o verbo to be e a gente traz ele para o presente, acontece uma coisa que a gente faz que nem no português. Então, isso é muito comum hoje. Eu não sei se tu já chegou a entrar dentro de algumas dessas páginas aqui que eu tenho, mas eu vou te mostrar a mesma estrutura. Tu já chegou a entrar dentro dessa página aqui? Ainda não. Ah, Uh-uh. não, tranquilo, porque basicamente tudo o que que eu estou te apresentando aqui e o que que tu vai ver é o que que tu veria aqui dentro dessa videoaula aqui, ó. Ah, tá. Nessa Perfeito. aula aqui, você vai descobrir. Então vamos lá. Então, ó, a Lu, inclusive, tem uns depoimentos de aluno aqui, ó. A Lu tu Eu conhece, né? entrei agora que eu vi, porque eu tinha visto a Luana ali. Então, cada Aham. Eu só não vi o vídeo, eu acho. Ah, tranquilo. Então, basicamente, o que que tu precisa aprender na estrutura da língua inglesa para tu já conseguir estar se virando, vamos dizer assim, nos primeiros 60 dias? Tu precisa aprender a fazer frases e tu precisa aprender a fazer perguntas. Então, toda frase que tu fizer na língua inglesa, ela vai ter essa estrutura. Vai ter um sujeito, um verbo e um complemento. E toda pergunta ela vai ter essa estrutura, que a gente chama de PO-P. E para responder essas perguntas, a gente vai usar a mesma ferramenta que é para criar frases, que é o SUVECO. Então, a grosso modo, na língua inglesa existe um padrão. Toda vez que tu fizer uma frase, tu vai ter um sujeito, um verbo e um complemento. Só que para fazer perguntas é muito simples. É só você inverter a ordem. Mas olha só, vamos deixar a coisa mais simples ainda. Então, quando eu digo why, eu estou dizendo eu. Só que daí, como que eu falo o verbo to be? Porque tu concorda que quando o verbo to be ele está escrito assim, ele está lá no espaço, né? Ele está assim, ser, estar, ou seja, ele não está nem no presente, nem no passado e nem no futuro. Ele está no infinitivo. Tá, mas o que que eu faço, pelo amor de Deus, teacher? Aí você faz uma coisa que nós brasileiros, a gente passa um terror com o português. Porque no português tu pega um verbo e ele muda 597 vezes. No inglês é muito simples. Só que esse processo do inglês, as escolas, os professores no Brasil, eles transformam isso num terror. Por quê? Vou dar o um exemplo de novo da universidade lá. Fui para os Estados Unidos, ganhei a bolsa, fiquei um ano lá. Terminou o curso de inglês. O curso que leva normalmente aqui no Brasil 5 ou 6 anos para uma pessoa fazer um curso de inglês, numa escola normal, lá tu faz em um ano. Não sei se tu sabia que leva esse tempo todo. Não. Um curso de inglês hoje no Brasil, uma escola normalmente, qualquer escola, uma KNN, uma CNN, uma CNA, uma Wizard, é na média de 5 ou 6 anos. Nos Estados Unidos, o curso inteiro de inglês do básico ao avançado são 12 meses. E aí, quando eu terminei o curso, a minha primeira professora, a Teacher Mary, veio e falou: Fernando, I have good news for you. Deu, please, Mary, tell me now. Eu tô indo embora. Dela, Fernando, é o seguinte: a gente está abrindo uma vaga para fazer um estágio que não é remunerado, mas eu acho que essa vaga tem tudo a ver contigo. E aí, depois de tu fazer o estágio, fazer o curso, aí tu pode começar a trabalhar com a gente na universidade, trabalhando e dando aula primeiro para as crianças, e depois para os adolescentes, e aí para os adultos. O que que tu acha? Eu falei, cara, eu nasci para isso. Então, aí o que que era para mim ter ficado um ano, eu acabei ficando quase 10 anos lá. E aí o que que eu percebi? Que muitos amigos meus que quando iam me visitar lá, logo no primeiro ano ali, os primeiros 3, 4 meses que eu tava lá, o pessoal chegava e, Fernando, como é que tu já tá falando inglês assim? Eu tô estudando há 3 anos no Brasil e não falo ainda inglês e tu tá aí 3, 4 meses e já tá falando inglês. Porque a língua inglesa, quando tu aprende essa estrutura, não tem mistério. Toda frase que tu fizer na língua inglesa vai ter um sujeito, um verbo e um complemento. Só que no Brasil, o que que tu aprende? Tu aprende um monte de vocabulário solto que não faz sentido nenhum.
E aí, quando tu vai juntar isso, tu fica às vezes um pouco perdido. É tipo, tá, mas o que que eu falo? O que que eu tô falando? O que que a pessoa tá falando? Como é que eu respondo? Ó, verbo to be. Peguei ele lá do espaço. Trouxe ele para o presente. Então agora eu preciso fazer o que, que os professores falam de conjugar o verbo. O que, que é conjugar um verbo? É eu pegar ele quando ele está lá no espaço, ele não está em tempo nenhum, e eu escrever ele no tempo que eu quero. Ou pronunciar. Né? Pode ser escrever ou pronunciar, porque tu não vai sair com uma placa na rua, né? Sim. Então pensa comigo assim, tá, cara? Toda vez que tu for conversar com uma pessoa, tu vai precisar pegar um verbo e conjugar ele. Só que daí o verbo to be, quando tu traz ele lá do infinito, do infinitivo por presente, ele muda a forma de escrever. Que nem no português. Tu não pode dizer eu ser a Kaira, né? Sim. Tu vai dizer eu Show. sou. E daí no verbo to be, agora ele fica am. Então ele simplesmente mudou a forma de escrever agora, porque tu tá colocando ele aonde agora, Kaira? Antes do complemento. Isso, Não, no. mas tu, pensa comigo, tu tá colocando ele em que tempo agora? No presente, no passado ou Ah, no sim, no futuro? presente. Aham. Isso. Por isso que então, quando agora tu tirou ele lá do infinito que ele estava aqui, ó, ele veio pro presente, pronto, mudou a forma de escrever. Só que tu sabe que significa a mesma coisa. Ele só mudou a forma de escrever. Então, se tu diz I am Kyra, tu tá dizendo eu sou a Kyra. Mas o verbo to be, ele também pode ser usado para além de falar ser, ele também pode ser usado para falar estar. Tá. E Uhum. aí que tá. Como é que eu vou saber se tu tá falando eu sou ou eu estou? Uhum. Pelo complemento. Então, na língua Ah, inglesa, tu sempre vai entender muito mais a coisa pelo complemento, cara, do que só pelo verbo. Porque agora, se eu digo assim, I am at the clinic. Ah, então eu estou. sim. Eu preciso só abrir uma cliente chegou 20 minutos antes. Só um momentinho, faz favor, tá? Tá, tranquilo. Tudo bem, Val? Como é que tá? Tudo bom. Eu vim fazer avaliação, para Aham. fazer a depilação. Sim. É Denise, né? Denise Aham, Moraes. a gente tá marcada uma, né? Pois é, acho que Daí pode acordar com a sala de espera, pode ser? então tá, Aham, claro. fica bem à vontade. Na sala, aqui a gente tem a sala de espera, tem, aham. Aí se quiser aproveitar e fazer uma massaginha nos pés, tem massageador, tá? Fica bem à vontade. Denise, eu tô finalizando uma aula que eu marquei agora nesse horário. Daí a uma hora a gente já vai passar. Tá bom, tá bom? Fica bem à vontade. Depois é só colocar aqui. Uhum. Aproveita um momentinho, tá? Hum, Muito bem, tudo certo por aí, cara? Eu vou só colocar um fonezinho Tá, e não, aí a gente tranquilo. já. Aí eu só não tô conseguindo escutar. Tu tá conseguindo me escutar, cara? Eu não tô conseguindo escutar. Não, eu não tô conseguindo escutar. Ah, vou deixar sem o fone. Pode ser que seja alguma coisa. Agora sim? Uhum, aí eu tô te escutando. Vou deixar sem, tá? Não tem problema. Tá, não, tranquilo. Tá. É, então pensa comigo assim, tá, cara? Isso aqui é uma coisa que os meus alunos, eles já aprendem já desde o primeiro dia. Ou seja, tu já vai desde o primeiro dia aprender. Mas aí é que tá. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu decidi um dia, vou voltar pro Brasil, quero comprar um sítio.
Aí eu voltei pro Brasil. Sim. Qual que é o Aham. maior problema que eu vi no Brasil quando eu voltei? É que a maioria dos professores nunca nem sair para fora do Brasil saiu, nunca nem falar de verdade falou. E a falta de feeling, de como usar, de como ensinar, isso é um grande problema hoje dos professores e das escolas, porque daí tem um rodízio enorme de professor dentro das escolas, e aí o que acaba acontecendo? O aluno acaba se frustrando, porque ele não sabe, tipo, quem vai ser o próximo professor, que dia que ele vai ter aula, e ele não tem uma Sim. sequência lógica das coisas. Então, o que eu faço aqui com o aluno? Desde o primeiro dia de aula, ele já vai aprender o raciocínio lógico de pensar e a responder também. Então, tipo, tô aprendendo o conteúdo. Mas como é que eu uso isso no dia a dia, né, na vida real? Tu já vai praticar comigo na aula. Só que além dos Uhum. conteúdos que tu vai ter comigo na aula, tu vai ter também todo esse conteúdo, ele vai ficar disponível para ti também dentro dessa plataforma aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Uhum. A Então, aula fica gravada, tu diz? isso, além Uhum. além das nossas aulas, todas elas ficarem gravadas dentro da plataforma, tu vai ter o curso do básico até o avançado, em mini aulas aqui, ó. Por exemplo, aqui tem uma mini aula, essas mini aulas que tu vai ter aqui, ó, feito um verbo e um complemento, que é a mesma coisa que eu estou te apresentando aqui. Perfeito. Todas, todas essas aulas que tu vai ter comigo, além disso, tu vai ter o curso do básico até o avançado. Todo ele gravado em mini aulas para tu ir avançando cada vez mais e tu tipo assim, não consegui hoje ter aula com o teacher. Não tem problema. Só que daí tu vai ter um Tá. exercício. Porque as aulas que tu vai ter comigo só vão contar as que tu tiver ao vivo comigo. Uhum. Então, quando tu não tiver aula ao vivo comigo, tu vai ter um passo a passo do que fazer. Além disso, Tá. tu vai ter uma plataforma com situações reais do dia a dia e com exercícios para fazer também depois da aula, para tu acelerar esse teu processo de aprendizado. Então, Tá. basicamente, as aulas tu vai ter comigo essa aula prática, ó. Aqui, por exemplo, tem uma situação de hotel. Good evening, madam. Hello, I have a reservation. My name's Jennifer Zielinski. Então imagina, cara, que hoje a gente estivesse aprendendo um conteúdo de se apresentar e também de fazer reserva de hotel, de fazer um conteúdo para solicitar coisas. Então, Uhum. basicamente, tudo o que tu aprenderia comigo no início da aula, logo depois a gente já ia começar a praticar. Então, tu tem que ter essa dinâmica de, tipo, eu aprendi aqui a didática de se apresentar. I am Kyra, I am Brazilian, I am married, I am a mother. Mas e como é que eu faço perguntas? Aí na língua inglesa, esse é o grande legal. Tu tem um negócio na língua inglesa que a gente chama de verbos auxiliares. Isso daqui é o coração do inglês, tá, cara? Isso aqui é tipo assim, anatomia. Se tu vai ser médica ou tu vai trabalhar na área de estética, a primeira coisa e a mais importante que tu precisa aprender é anatomia. Isso daqui é a Tá. anatomia do inglês. Então, se tu dominar isso aqui, é só isso aqui o que tu precisa dominar. Ó. Então, existem aproximadamente, por exemplo, 300 mil palavras. Dessas 300 mil palavras, quantas que tu acha que tu sabe falar em português? Acho que todas, não? Nós, tu tem um vocabulário maior porque você trabalha na área de estética, então tu tem um vocabulário diferente da maioria das pessoas. Mas a maioria do brasileiro, o brasileiro médio, ele tem um vocabulário de 2, 3 mil palavras. Ou Hum? seja, 1% da língua inteira, Quantas tu falou que tem no total? 300 mil. Meu Deus. Então tu só precisa saber, ó, por exemplo, esse dicionáriozinho aqui, tá? Uhum. Ó, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Sim. Tá. Aham. Ó, ele cabe na minha mão. Tem 30 mil palavras aqui. Tu só precisa aprender dessas 300 mil palavras em torno de mais ou menos umas 2 mil, 3 mil para falar como um gringo. Só que dessas 2 mil, 3 mil palavras, o que vai de verdade fazer a diferença no teu inglês é dominar os verbos auxiliares, que é isso daqui. Esses verbos aqui,
são eles que você vai poder usar para fazer pergunta. Porque eles vão fazer o quê, cara? Eles vão auxiliar. Então pensa comigo. Tá vendo aqui que o verbo to be é o primeiro verbo que aparece aqui no presente? Sim. Então, ele é um verbo que ele pode auxiliar a fazer perguntas. Agora vamos lá. Como é que eu falo você? You. Você é you? Aí o verbo to be agora, o verbo ser, ele vai virar are. You are. Então, quando eu digo you are, eu estou dizendo você é ou você está. Porque lembra, o verbo to be ele pode ser duas coisas, certo, Kyra? Uhum. Mas agora ele não está escrito am, ele está escrito are. Por que ele está escrito dessa forma agora? Porque mudou a pessoa. Sim. Então agora, como eu usei o you, por isso que o verbo to be ficou are. Só que continua significando a mesma coisa, ser ou estar, só que no presente. Então, se eu digo agora, you are Kyra, eu estou afirmando, você é a Kyra. Então, olha que desgraça que é o português. Se eu digo, você é a Kyra, tu sabe que eu estou afirmando, né? Sim. Mas e se eu falo assim, você é a Kyra? Aí é uma pergunta, certo? Sim. Mas eu não falei a mesma coisa? Sim. Então, ó, quando eu digo, deixa eu botar aqui, você é a Kyra. Você é a Kyra? Por que tu sabe que um é uma pergunta e o outro é uma afirmação? Uhum. Por causa da ponto de interrogação, né? Isso. Mas e na fala? Quando eu falo assim, você é a Kyra. Assim. Kyra. Uhum. Aí tu sabe por causa da minha entonação, certo, Kyra? Sim. Perfeito. Se você sabe então que eu tô falando uma coisa que é por causa da minha entonação, e no inglês, como é que eu faço? No inglês tu não precisa entonar nada. No inglês tu precisa entender a estrutura das coisas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui para fazer uma frase afirmativa, vai um sujeito e um verbo. Então, se eu digo you are Kyra, é uma frase afirmando. Tá, mas e se eu quero transformar isso numa pergunta? É só inverter a ordem. Só que tu só vai poder fazer isso, Kyra, com verbos que são auxiliares. O verbo to be é um verbo auxiliar? Tá me perguntando? Isso. É, né? Isso. Então eu posso fazer uma pergunta. Daí tu pega o verbo, ó, Uhum. inverte a ordem. E aí, tcharam! Aconteceu a mágica do inglês. Virou uma pergunta. Mas tu só pode Só fazer inverte. isso. Tu só pode fazer isso, cara, com verbos que são auxiliares. Ah, sim. Então, nesse caso, tu pode fazer uma pergunta, por quê? Porque o verbo to be é um verbo auxiliar. E daí aqui tu não precisa entonar a voz, ó. É só tu inverter a ordem. Are you Kyra? Então, essa estrutura da língua inglesa que tu vai aprender comigo é a mesma estrutura que tu aprenderia se tu tivesse tendo aula lá na Califórnia comigo. Então, o que eu faço hoje? O aluno, quando ele vai aprender inglês numa escola tradicional, ele leva, na média, hoje, em torno de mais ou menos uns 5 a 6 anos, dependendo da escola. E aí, nas escolas, por exemplo, a maioria das escolas tem o que eu chamo de método decoreba, porque as escolas É. elas não têm método nenhum. O que acontece? Tu vai numa escola, a escola ela compra um material didático de uma editora de livros. E o professor, ele tem que seguir o que está naquele livro. Só que muitas vezes ele não tem treinamento, ele não tem a mínima ideia do que ele está fazendo. Então, o que eu faço hoje com os alunos? A mesma estrutura que tu vai aprender já e praticar desde o primeiro dia de aula comigo é a mesma que tu vai aprender se tu estivesse tendo aula lá na Califórnia comigo. Então, basicamente, o que tu levaria 5 ou 6 anos para fazer de aula aqui no Brasil, tu vai fazer em um intensivo comigo, aonde tu vai sair dos primeiros 60 dias de aula, que tu vai levar ali na média de mais ou menos uns 4 a 5 meses, dependendo da tua agenda. E aí, depois desse período,
de tu sair do básico até o intermediário, aí tu vai para a turma do intermediário, aonde tu vai ter daí aulas todos os dias, das 8 da manhã às 9 da manhã. Todos os dias eu tenho uma turma que é uma turma VIP, que é das 8 às 9. Da manhã ou às 8 às 9 da noite. Tu pode depois escolher, tu pode fazer inclusive nos dois horários. Tu pode fazer às 8 da manhã e às 8 da noite. Mas por que tu vai sair do básico até o intermediário em 60 dias? Que vai levar ali aproximadamente uns 4 meses, 5 meses, dependendo da tua agenda. Porque numa Tu escola... diz, dependendo da agenda, se, o ideal seria fazer mais que uma vez na semana para fechar uma média de 4 meses? Normalmente, quantas vezes por semana vocês O que indicam? eu recomendo para tu fazer para a mentoria funcionar? No mínimo, 3 vezes por semana. Porque E aí isso dá 4 meses? vai depender da tua agenda. Às vezes vai dar um pouquinho mais, às vezes vai dar um pouquinho menos. Por exemplo, vou dar um exemplo da Lu. A Lu conseguiu fazer em 4 meses. O primeiro período. E aí depois tu vai para o grupo VIP. O grupo VIP é onde tu Sim. tá no intermediário, aí tu vai ter durante mais 10 meses aulas ao vivo todos os dias, para tu sair do intermediário até o avançado. Então, a mentoria completa, ela tem uma duração na média de 14 meses, né? Então, comparado a uma escola tradicional tu vai ficar ali 5, 6 anos numa escola. E, assim, muita Mas, gente... mas aí, igual, primeiro faz esse inicial, que é do básico ao intermediário, de 4 meses, e Isso. depois E daí depois tu entra vai pro grupo. pro... Isso, daí depois tu vai pro grupo. Tá. Normalmente numa escola Como se fossem os tradicional, níveis. numa escola tradicional, essa etapa de tu sair do básico ao intermediário para tu conseguir já estar se comunicando, tu vai levar no mínimo uns 3 anos. Porque tu vai ter uma aula uma vez por semana, não vai ter aula de prática, não vai ter aula de Sim. conversação. Então aqui todas as aulas que tu vai ter comigo, cara, elas são focadas na parte prática de conversação. E tu vai ter também todo o curso, ele vai ficar gravado. Tu vai ter todas as aulas do básico ao avançado dentro da plataforma. Além disso, tu vai ter um conteúdo onde tu vai ter exercícios de uma forma mais dinâmica para tu fazer também dentro da plataforma, que são exercícios que tu vai usar de verdade no teu dia a dia. Então, não vai ser um exercício que tu vai estar lá com um livro de uma criança da quinta série, entendeu? E essas aulas iniciais ali é o aluno e o professor ou é uma turma? Essas aulas, todas elas que tu vai ter são individuais comigo. Tá. Essas primeiras 60 aulas são todas elas individuais comigo. Aí depois, quando tu ir para o grupo VIP, aí elas também são aulas no grupo comigo. E aí eu tenho Grupo. outras Tá. mentorias que daí são também em grupo, só que daí tem um horário fixo que tu tem que fazer, que eu acho que daí não é o teu caso. Sim. Porque, né, o teu caso, como tu precisa meio que logo assim, então até, Sim. até por isso que eu acho que faz mais sentido essa, né? Então, Sim. essa forma que eu tô te explicando aqui, isso aqui tá fazendo sentido para ti, cara? Sim. Uhum. Beleza. Dito isso, depois de tu passar dessa etapa, então, aí então tu fez esses 60 dias, né? Então, depois de tu passar desses 60 dias, aí tu vai para a turma do intermediário. Então, o período total que tu vai levar vai ser mais ou menos uns 14 meses. Com os 60 dias e mais depois os outros 10 meses do intermediário ou avançado. Entendi. Tá. Legal. Agora, Uhum. vamos para a parte da mentoria VIP. Quanto que é o investimento nela hoje? Tu tem uma ideia hoje de quanto custa um curso de inglês numa escola? Bom, tu está fazendo aula particular, então tu tem uma ideia, né? Aham. Hoje, por exemplo, numa escola tradicional, tu vai ter, ao longo de 5 ou 6 anos, em torno de mais ou menos umas 250 aulas. Em Uhum. 5 anos. Essas 250 aulas, tu vai fazer comigo em 1 ano. Então, o que que tu vai fazer em 5 anos? Normalmente, numa escola, tu vai pagar uma mensalidade que vai custar ali em torno de uns 300, 400 reais, e aí tu tem ainda para pagar o material didático. Só que daí a dona Kaira vai ter essas taxas que tem de matrícula, rematrícula. No fim da história, a dona Kaira não tinha somado, mas esse bolo que ela começou a fazer de inglês numa escola vai levar no final da história uns 30 mil reais. E daí tu vai ganhar de bônus uma caneta, uma caneca, uma camiseta. Então, hoje, o que que eu faço com o meu aluno quando ele faz a mentoria VIP individual comigo? Ao invés de tu ficar 5, 6 anos numa escola e tu gastar 30 mil reais,
que que eu faço com o aluno? Tu dá uma entrada hoje de R$ 2.000, né? E aí, depois de dar essa entrada, aí fica parcelado para ti a cada 30 dias, 12 parcelas de 847. Então, esse é o valor hoje da mentoria completa, do básico até o avançado. Além disso, tu vai ganhar de bônus também uma imersão que a gente faz aqui em Balneário Camboriú a cada 3 meses. Então, se tu tiver indo viajar, essa imersão vai ser perfeita para ti, porque vai ser bem na época ali da tua viagem. A gente, a cada 3 meses, tem uma imersão presencial aqui em Balneário Camboriú. Essa imersão hoje ela tem um custo de 697. Mas, por tu virar aluna da mentoria VIP, tu ganha ela de bônus. Essa imersão, a gente tem uma imersão que a gente começa de manhã até o final da noite, simulando situações com os alunos, do início do dia até o final do dia, o que tu vai passar na tua viagem. Então, simulação de hotel, restaurante, imigração, cafeteria, shopping, tudo o que tu imaginar, a gente faz dentro dessa imersão. E daí tu vai ganhar esse bônus, ao invés de ganhar uma caneta ou uma caneca, Sim, né? ganha. Então, mas, pô, é bem legal, cara. Quando que é essa imersão? Essa imersão a gente faz a cada 3 meses. A gente vai fazer agora de Sim. novo em finalzinho de junho para julho. E depois a gente vai fazer em julho, agosto, setembro. Finalzinho de setembro para. Eu acho que é perto da tua Início de viagem, né? outubro. E é um dia? É um dia inteiro que a gente vai fazer essa imersão, daí simulando isso, né? Mas até lá tu já vai estar falando bem tranquilamente. Sim. Tá, e Então, aí, por exemplo, ali, aí aquele valor que tu me passou é do básico até o intermediário, né? isso. Daí o que que acontece? Deixa eu te mostrar só, Antônio. Não, esse é o valor da mentoria completa, do básico até o avançado. É a mentoria Ah, completa. entendi. O total do. Tá, volta Isso. ali no valor, então, só para eu ver ali uma coisa, por favor. Uhum. Tá, onde é que tá ali? Aí, esse valor, então, é toda ela. Então, porque eu pensei assim, ó, e Isso. se eu fosse inicialmente fazer só o básico mesmo, para eu É, viajar, e depois eu faria o restante, não agora, eu não sei se eu iria fazer agora, depois continuar, sabe? é que se eu for Faria só cobrar hoje 60 só. aulas. Aham. Por exemplo, se eu for fazer um plano para ti só das 60 aulas, para ti não vai valer a pena. Primeiro porque o valor da minha hora aula hoje, ela custa R$ 200. Então, se eu for Aham. cobrar esse período das 60 aulas até lá, vai custar praticamente o mesmo valor ou mais caro ainda do que a mentoria. Ah, entendi. Tu não tem a opção só das 60 aulas, Eu no tenho, só que caso. daí o que que acontece? Eu não fecho hoje, eu vou te mostrar a minha agenda aqui, Uhum. porque daí tu vai entender o Tá. essa daqui hoje é a minha agenda. Ah, sim. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas, por exemplo, que já pagou, inclusive, por exemplo, estou conseguindo te atender hoje, porque o aluno que eu tenho, que faz meio-dia, ele foi viajar. Entendi. Mas a cada, tipo, 60 dias, a cada 3, 4 meses, eu tenho um monte de gente que sai. E daí vão para o grupo VIP. Esses grupos que são fixos, das 8 da manhã e às 7 às 8 da noite, é os grupos que tu vai entrar depois. Hum, Então, esses entendi. horários todos aqui, das 6 da manhã, 9 até às 6 da tarde, é onde eu atendo só aluno VIP. Entendi. Aham. Né? Então daí eu teria que ver um horário que ficaria legal para você daí, cara, para né, para tipo ficar legal para ti, para tu ter realmente avanço e tu ter de verdade, tu ver que tá funcionando, porque assim, sendo sincero contigo, eu não sei qual é a professora que tu tá tendo aula, mas tu teve 10 aulas até agora. E Uhum. não fica braba comigo, tá? Mas eu tô te testando com o verbo to be, que é a primeira aula que o aluno aprende aqui comigo. Em uma aula tu resolve isso. Tu aprende a te apresentar, falar quem tu é, de onde tu é, como tu é. E eu te testei com o verbo to be e tu não sabia o verbo to be. Não é que talvez o problema seja que tu não tá entendendo. Talvez o professor que tu tá tendo não é um professor que tu entende, que tu tá Sim, aprendendo umas coisas muito aleatórias, talvez, que nem a maioria dos alunos que eu tenho hoje, né, eu não quero julgar ela porque eu nem sei quem é, enfim. Mas o sim, maior problema hoje do aluno quando ele vai aprender inglês é o professor. Ele vai. sim. Eu dou aula, por exemplo, para escolas, assim, para Eu te falar professores. que ele nem passou pelo verbo to be. É a primeira coisa que tu tem que aprender, entendeu? A primeira coisa antes de qualquer coisa. É o verbo to be, é a primeira coisa que tu tem que fazer. Então, tipo assim.
É uma aula, 2 aulas, acabou o verbo to be. Aí vai para outro. Então não adianta tu aprender, tipo, vamos aprender hoje número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, e aí, eu vou fazer o que com o número 1, 2, 3, 4, 5, 6? Sim, Mas tá. a Aí, princípio. deixa eu, como eu preciso já, no fim tenho que finalizar agora. Aham. Tu consegue passar para mim, por favor, ali, Fernando, os valores e Uhum. as aulas para eu avaliar com calma. E aí, a gente continua ali pelo WhatsApp, pode ser? Eu Tá, vou eu só ia te avaliar. pedir se tu consegue me. Porque eu agora, neste exato momento, eu vou entrar com mais uma outra pessoa também que vai fazer um agendamento comigo, um atendimento. Tá, E se tu consegue me dar um retorno até sexta, porque provavelmente a minha agenda até sexta, de novo, eu vou fazer alguns tá, atendimentos. E dependendo dos horários que eu tenho hoje disponível para fazer, né? O que que eu. tá, Aí eu já reservo para ti o horário, por tá. mais por mais que tu não vai começar agora, ou o que que tu decidir, o que que seria um horário legal pra ti, assim, se tu fosse começar a fazer de Eu acordo acho com que a teria tua que ser de agenda? manhã, porque de manhã para mim é melhor. Tipo Uhum. assim, 7, esse horário 7 da manhã, ele acabou devagar, inclusive. Como é que ficaria pra ti Tá. esse Na horário às verdade, 7? 8 não? 8 é o horário do grupo. Tá. E 9 ou 9 eu tenho, 10? 9 inclusive, eu tenho a doutora Bruna, que é aí de boutique. E 10 ou 11 não também. 10 ou 11 também já tá meio que lotado. Eu tenho de Tá, teria só tarde. 7. Eu tenho às Uhum. 6 e 7 da manhã. 7 da manhã é um horário que acabou devagar, que eu tenho. E, Ou, e à tarde. Daí à tarde eu tenho, tá. às vezes, 5, 6 da tarde. E é 1 hora? A 1 hora também. Não, mas no caso é 1 hora de aula? Ah, sim, aham. Tá. Então eu vou avaliar também a minha agenda e eu te passo. Até sexta, Tá. tu me falou, né? Isso, Tá, essa nossa reunião que a gente está tendo aqui, ela vai ficar em um link gravado, um link privado, que daí eu vou te enviar. tá, Caso tu ficar com alguma dúvida, eu tá, vou pedir para a Betina para ela entrar em contato contigo de novo até sexta, para ela ver o que que tá, tu decidiu. Mas acho que tu vai fazer a escolha tá. certa. E aí me diz uma coisa, Fernanda, daí são, por exemplo, seriam três manhãs, por exemplo, 7 da manhã, 3 dias. Isso. Daí depois, quando chegar perto da tua viagem, a gente faz um intensivo um pouco maior, né? Pra gente dar um intensivo perto da tua viagem. E daí depois, quando tu voltar, aí tu entra no grupo VIP. Aí no grupo VIP, não é que tu tenha obrigação de fazer todos os dias. Mas o ideal é que tu continue fazendo no mínimo Passa todo dia. mas que tu continue fazendo no mínimo 3 vezes por semana, né? Tá. Uhum, perfeito. Tá. Muito Então, bem, Mrs. Kyra. obrigada, viu? Prazer aí, tá? Tchau, tchau. Prazer, Fernando. Até mais. Bom trabalho. A Tchau, gente tchau. conversa em breve. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.